Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista aqui em Penápolis, no interior de São Paulo. E quero agradecer e abençoar a vida de cada irmão, irmã, cada amigo, amiga que nos acompanha assistindo os nossos vídeos pelo YouTube, no Facebook e nas redes sociais também. Bom, 2021, ano novo. As festas passaram e agora nos deparamos com a realidade. E a realidade, logo de cara, no início do ano, é pagamento de carnês, pagamento de IPTU, IPVA, pagamento de taxas, as mais diversas, aumentos, esse ano de 2021, inclusive, aumento de plano de saúde, vai vir tudo agora, né? E outras coisas que ficaram represadas aí, que aumentos que não foram aplicados e que virão agora, como já sentimos no finalzinho do ano, o aumento no preço dos alimentos, no preço do combustível e tudo mais. O que fazer diante de tudo isso? Como lidar com essa situação? E se você é evangélico, é cristão, ou se você participa em alguma religião e é contribuinte fiel para o sustento da obra, daquilo que você crê na pregação do evangelho ou na religiosidade, como fazer para contribuir diante de tamanho desafio? O que eu tenho para dizer a você é o seguinte, guarde bem essa frase, olha, comece com o que você tem. Vou repetir. Comece com o que você tem. Eu quero ler a Bíblia, Lucas capítulo 14, os versos 13 a 21. A narrativa nos evangelhos, Mateus capítulo 14, os versos 13 a 21. Primeiro evangelho, evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos 13 a 21, a narrativa sobre a primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. A Bíblia diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos. E estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Observe que esta narrativa bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, é bem objetiva e nos permite afirmar, como fizemos, a frase que serve de tema: comece com o que você tem. Vários desafios se levantam, a expectativa é que a economia vai sofrer certos abalos, o temor, de modo geral, do próprio governo federal e das famílias, dos empresários, é que possa faltar dinheiro para atender toda a demanda de custeio, seja do governo, seja da produção e seja até das famílias. Mas como que nós lidamos com isso, ou vamos lidar com isso,
porque os recursos são os mesmos se não forem reduzidos. Bom, esse texto mostra para a gente algo interessante. Primeiro, você não está abandonado, você não está lançado à sua própria sorte e ao revés financeiro. Todas as pessoas são alvos da compaixão de Deus em Cristo Jesus. Isso está logo no verso 14. As pessoas seguiram a Jesus, quando ele parou, ele desceu ali, Jesus viu aquela grande multidão e Jesus teve compaixão das pessoas e ele agiu curando em favor das pessoas que estavam doentes ali naquele lugar. Então, você, no meio dessa multidão de pessoas na humanidade inteira, que pode passar por uma crise neste tempo, no que diz respeito à questão do sustento da sua família, é alvo da compaixão de Deus em Cristo Jesus. Jesus sabe do que necessitamos. E Jesus sabe os milagres que ele vai precisar e vai fazer, eu creio, em nome de Jesus, aleluia, na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, para que nada nos falte. Outra coisa interessante é que o texto deixa claro algo para mim que às vezes nós esquecemos, ou até mesmo por causa de políticas sociais que são criadas pelo mundo afora, a gente se acomoda. Mas o que Jesus, na verdade, deixa claro aqui é que a responsabilidade de providenciar recursos é nossa, é minha, é sua, é do trabalhador, é do chefe da família, é daquela pessoa que lidera a família, seja o pai, a mãe, seja o filho mais velho, o arrimo de família, não importa. Homem, mulher, não importa. A responsabilidade de providenciar recurso é nossa, não é do governo, não é do amigo, não é do vizinho, não é do prefeito, é nossa. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que gerar recursos para o nosso sustento. Os versos 15 e 16 mostram isso de maneira clara. Eles queriam dispensar as pessoas, porque o lugar era deserto, já estava ficando tarde, para que as pessoas comprassem comida. Mas elas estavam ali para ouvir a mensagem do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Elas estavam ali porque eram carentes, tinham necessidades específicas, especiais, e Jesus teve compaixão delas. E aí Jesus diz assim, eles não têm que ir embora, vocês é que têm que dar a comida para eles, ou seja, vocês é que são responsáveis por providenciar os recursos. Lá no Evangelho de Marcos, essa mesma narrativa vai mostrar que se eles fossem usar dinheiro para comprar toda a comida, eles teriam que gastar 200 denários. Um denário era a diária de um trabalhador braçal. Se você trouxer para a realidade dos nossos dias o salário mínimo de hoje, eles iam precisar em torno de R$ 7.330 do salário mínimo novo, a partir do dia 1º, R$ 1.100. É pouco dinheiro, salário mínimo é pouco, concordo plenamente com você, mas imagine, numa realidade onde o pouco é realmente pouco, esse valor era muito, exageradamente. 200 dias de trabalho num ano de 365. E aí Jesus vem e diz assim, mas vocês são responsáveis por lidar com isso e resolver com isso. E aí eles se aproximam de Jesus e apresentam para Jesus aquilo que eles tinham nas mãos. 5 pães e 2 peixes, o que nem era propriamente deles, porque era um menino que estava ali e que tinha aquilo que era uma provisão que a mãe deu para ele levar.
mas ele submeteu, apresentou aquilo e eles levaram a Jesus. Aquilo que eles tinham, diante de uma multidão. O texto vai dizer que foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E você pode olhar o texto de Lucas, capítulo 9, o verso 14. É fácil saber esse número, porque Jesus mandou que as pessoas sentassem em grupos de 50. Então, cada grupo, 50 pessoas, você contava os homens, fora as mulheres e crianças que não eram contadas na época. Uma questão social, cultural. Mas eles apresentaram aquilo para Jesus. E da mesma forma, penso que eu e você devemos começar com aquilo que temos. O que é que nós temos para apresentar? Nós temos nossas mãos, nós temos nosso corpo, nossa saúde, nós temos 10 reais, 5 reais. Vamos apresentar isso para Deus. E vamos dizer, Senhor, a partir disso, eu assumo a responsabilidade, mas eu preciso da tua compaixão para produzir e fazer multiplicar recursos para o sustento da minha família, para dar as minhas ofertas, o meu dízimo e contribuir na tua obra. Senhor, o que eu tenho é isso. Seja pouco, seja muito, porque para Deus o importante não é o valor monetário e nem o tamanho, nem a habilidade. Para Deus é a disponibilidade que conta. Você colocar aquilo para Deus. Eles tinham 5 pães e 2 peixes que o menino dispôs para eles. E eles colocaram nas mãos de Jesus. E aí o texto diz que, apesar de terem pouquíssimo, apesar de não terem dinheiro, eles colocaram à disposição de Deus, nas mãos de Jesus, aquilo que tinham. E diante daquele desafio, o Senhor fez milagres. Jesus repartiu, Jesus abençoou e Jesus distribuiu. Agiu com generosidade. Não havia usura, não havia avareza. Tem pouco, então eu vou ficar comigo aqui. Tem pouco aqui, eu não vou pagar porque pode faltar. Eu não vou dar oferta porque eu tenho que pagar o imposto. Eu não vou dar o meu dízimo porque eu tenho que pagar o IPVA. Não, faça o que é certo fazer. Coloque à disposição de Deus, ore, abençoe e reparta com generosidade. Eu creio, Deus vai fazer o milagre. Nós temos vivenciado essa experiência na nossa vida, aqui na nossa casa, e a nossa igreja tem vivenciado essa experiência nesse ano difícil. Nós retomamos as atividades no templo com número reduzido de pessoas, conforme o decreto do prefeito aqui da cidade, no meado de outubro. E ficamos desde o dia 15 de março fechados. E Deus nos abençoou, honrando. Eu distribuí uma mensagem no WhatsApp para os irmãos da liderança, os grupos da igreja, precisamos orar por isso. E de alguma forma Deus providenciava os recursos, porque Ele é o Deus de toda a provisão. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus é muita coisa. Eu me lembro de uma música daquela dupla Canção e Louvor que fala sobre essa experiência da multiplicação dos pães, e uma parte da letra ele diz assim: nas mãos de Jesus 5 pães é padaria, porque Ele multiplica e não permite faltar. Querido, é um desafio, eu sei. É uma batalha muitas vezes, mas se você não dispuser, se você não colocar à disposição de Deus, nas mãos de Jesus o que você tem, se você não assumir a responsabilidade de que você deve providenciar os recursos, os meios, e se você não se colocar humilde, orando, pedindo a compaixão, a graça, os milagres de Deus na sua vida,
você não vai experimentar, como o texto relata, o milagre da multiplicação na sua casa, na sua vida, nas suas finanças, para a sua família. Comece com o que você tem. Se for apenas o teu coração quebrantado, humilde, comece com isso. Mas coloque diante de Deus e deixe que Jesus opere o milagre da multiplicação. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que eu intercedo agora e abençoo aqueles que recebem essa palavra com humildade no coração. E aqueles que tomam decisão, Deus, de fé, de colocar o que tem, pouco ou muito, nada, apenas o coração quebrantado diante do Senhor. E eu profetizo o milagre da multiplicação na vida desse querido, na casa desse querido, na despensa desse querido, nas finanças dessa família. Ó Deus, em nome de Jesus, cumpre a tua palavra, a tua promessa. Ajuda-nos a estar quebrantados, conscientes de que carecemos da tua compaixão, dos teus milagres. Ajuda-nos a ter coragem de colocar diante do Senhor aquilo que temos. Ajuda-nos a desfrutar das tuas bênçãos e dos teus milagres. Eu abençoo a esse querido, essa querida que nos assiste agora, a sua família, e profetizo bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Forças, eu sei, eu não posso ir tão longe. Com os meus recursos, eu sei, eu não posso ir além. Dependo de Deus pra tudo, dependo de Deus. Confiar sem fazer perguntas, acreditar sem olhar pra trás, é o melhor que tenho a fazer. O melhor que faço é confiar, o melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, eu não posso ir tão longe. Com os meus recursos, eu sei, eu não posso ir além.